Professor de Educação Física, CLT, rotina cansativa. Mas alguma coisa ali dentro dizia que dava para ir além. Ele tentou dropshipping, tentou afiliado, mas foi com um canal no YouTube monetizado em 30 dias que a virada veio. Como ele saiu das quadras da escola para faturar 10 mil por mês no digital, tá começando mais um Channels Cast. Olá, meu amigo, minha amiga que nos assiste aqui na internet. Você já me conhece, eu sou o Gui Dias, está começando mais um Channels Cast. Hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, resultados incríveis lá na nossa comunidade. Senhoras e senhores, com vocês, Alexandre Paixão. E aí, meu amigo, como é que você está? Tudo bem? E aí, Gui, beleza? De boa. Como tá as coisas aí? Beleza. Tudo bem, graças a Deus. Estou animado, cara, com esse episódio aqui. Você teve Prazer resultados estar aqui. resultados incríveis que você compartilhou com a gente na nossa comunidade. E aí, vamos botar para frente, vamos entregar aqui para essa galera. Mas antes, eu quero saber, meu amigo Alexandre, quem é o Alexandre antes de YouTube, antes de channels, antes de canais anônimos? Conta pra gente aí a sua história lá atrás, como é que tudo começou, né? Cara, Alexandre, antes de tudo isso, é o Alexandre, professor de educação física, né? De escola, né? Um cara que sempre ficou ligado, né, nas tecnologias, né? Sempre tive muito na internet, né? Jogos e, bom, várias coisas, né? Mas, basicamente, o professor de educação física que focava muito no trabalho e que sempre tinha um anseio de ter mais coisas, mas parecia que eu era um pouquinho perdido, né? Então, basicamente assim, esse era o Alexandre antes de tudo isso acontecer, né? Professor de educação física escolar que tinha um anseio, tinha objetivos, mas não sabia como começar, né? Basicamente é isso. Ok, e você, essa que você falou que se sentia perdido, como é que então você tentou o digital alguma vez antes, até como uma autoridade no na sua área, talvez você é de educação física, né? Como é que foi? O meu primeiro contato não foi nada como autoridade na minha área. Eu sempre vi alguns exemplos e nunca vi futuro, né? O meu primeiro contato aí no digital foi com um dropshipping, né? Loja e assim, totalmente perdido, né? Tanto que não foi para frente. Então, eu sempre tentei várias coisas, dropshipping, vender e-book, né? No Facebook, né? Com o Face Ads. Então, nunca foi o YouTube, né? Nunca foi produção de conteúdo. Foi mais as vendas mesmo, né? E então o meu primeiro contato foi aí, né? Nunca fazendo uma coisa minha, né? Nunca fazendo uma coisa própria. Sempre dependendo de terceiros, né? Esse foi o meu primeiro contato até chegar com o YouTube, né? O canal Dark, né? E aí, quando o meu primeiro contato com o canal Dark, eu não conhecia nada, não conhecia a Channels, não conhecia nenhuma ferramenta. Eu comecei porque na época eu conheci o ChatGPT. Eu falei, pô, como que eu vou usar o ChatGPT para começar a ter mais do que eu tenho, sabe? Para ter outras opções. E aí, pô, eu lembrei o YouTube, dá para fazer roteiro, dá para fazer vídeo. Então, o meu primeiro contato com o YouTube foi em 2023, no início de 2023, todo perdido, sem conhecer nada, sem saber o que é um canal Dark, pouca coisa, sabia? E lá eu comecei a fazer, né? Então, o meu primeiro contato com o digital foi o quê? Em 2020, época de pandemia, lá, né? No dropship que eu falei. Depois tentei e-book. E aí, em 2023, meu primeiro contato com o YouTube, com esse canal Dark aí, mas assim, sem estudar nada, sem saber de nada. Esse teu canal da era de quê? Era de curiosidades, cara. É mesmo? Interessante. Curiosidades, totalmente perdido, não sabia a importância de thumbnail, de roteiro, de título, sabia assim, bem superficial, entendeu? Totalmente diferente do que é hoje, né? E aí, na época, eu fiquei fazendo por um tempo, não deu certo, não chegou nem perto da monetização. E aí, na época, eu fiquei um pouco sem tempo e sem recurso para investir no projeto, né? E aí eu deixei de lado, né? Deixei de lado e fiquei mais ou menos até 2024, ali no finalzinho, novembro, né? Fiquei ali sem fazer nada, né? Só exercendo a profissão. E aí
o que que me fez mudar, né? O que que me fez falar, pô, deixa eu tentar de novo. Vídeo de YouTube. Vídeo de YouTube. Do nada começa a aparecer, use o chat GPT desse jeito. Ah, canal Dark. Aí você vai vendo, vai recomendando. Aí quando você vê, tem um monte de coisa na sua frente. Aí você começa a assistir. O meu primeiro contato foi com o Clay Oliveira, o canal dele. E foi por lá que eu conheci a Channels. Aí eu falei, pô, já era novembro. Eu falei, deixa eu assinar a Channels, né? Aí eu olhei pro meu cartão e falei, pô, não tenho recurso, cara. Essa era a verdade. E então eu falei, deixa eu começar aqui. Aí que como eu comecei, como eu voltei, né? Eu falei, pô, deixa eu voltar com o meu canal de curiosidades. Tava parado um ano, né? Aí voltei, comecei a dar prioridade pro canal de curiosidades. Só que aí, na época, eu pesquisei nichos, né? Então eu pesquisei vários nichos e aí pô, nicho de história. Nicho de história eu acho que vai ser tranquilo de fazer. Então aí eu criei um canal de histórias, né? Continuei no meu de curiosidades, focado no de curiosidades, mas ali fazendo ali por fora o de histórias, né? E aí, só pelo antes, né, eu não estava na Channels ainda, só pelo conhecimento na internet, já aprendi um pouquinho de modelar, de ver o que os outros faziam, de ir procurar atrás, de ir atrás, né, procurar outros canais. E aí eu lembro até hoje que foram 8 vídeos postados, nada, zero visualizações. E num evento na minha faculdade, eu resolvi abrir o YouTube Studio. Resolvi abrir. Aí eu vi que um vídeo já tava com 800, tipo, do nada, 800 visualizações. Aí eu falei, pô, no meu canal de curiosidades eu nunca tive isso. E no de histórias, em 8 vídeos, eu tive isso. Pô, então peraí, deixa eu largar o curiosidades. Larguei e aí comecei a focar no nicho de histórias nesse primeiro canal, né? Então, acontece muito rápido, né? Aconteceu muito rápido. Um cara que não sabia o que era YouTube, vendas, dropshipping, e-book, né? Aí do nada você para um tempo. E aí, pô, deixa eu voltar. Aí você volta a estudar. E aí acontece do nada. Eu vejo as pessoas falando, pô, 10 vídeos postados, 20 vídeos postados, 30. Mas é do nada que acontece. Você viu? Eu lá no evento, do nada saquei aqui, deixa eu ver como que tá. Aí já dá um ânimo, né? Então, meio que essa linha do tempo foi basicamente isso, né? Foram tentativas e tentativas, e nunca parado, sempre vendo alguma coisa, né? Sempre vendo, pô, é o que eu te falei, eu conheci o chat GPT, eu falei, pô, como que eu posso usar o chat GPT, né? Então, imagine se eu não tivesse conhecido, né? Imagine se eu não tivesse assistindo vídeos, né? Imagine se eu não tivesse esse conhecimento lá do dropshipping, de saber o que é montar um criativo, né? Saber o que é um Canva, entendeu? Então, foi do nada, basicamente, esse comecinho aí explodiu assim do nada. Boa, cara, eu achei legal que você falou. Eu estou anotando aqui as coisas que você está falando, interessante. Primeiro que você falou sobre logo que você conheceu o ChatGPT, você já começou a usar ele para você. Tipo, você não teve medo da IA, né? Tem muita gente que a gente vê que tem medo de usar, tem receio. Qual a tua visão sobre isso? Você geralmente é assim, coisa que tu já aprende, já pega, já parte para execução? Já, sem receio algum. Na época, claro que eu não sabia usar como eu uso hoje, mas eu pensei comigo mesmo, pô, como que eu vou usar? E aí, cara, eu fui lá e abri e comecei a testar. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que você tem que ter é não ter medo, cara, não ter medo. Se você tem medo do que tá vindo, do novo que tá tendo aí passa um ano, aí passa 2 anos, pô, se eu tivesse começado lá, se eu tivesse a coragem, aí depois de 2 anos, aí você vai ter a coragem de começar a testar as coisas. Então, na época, eu testei, na hora, abri o chat GPT, não sabia, entrei lá com minha conta e comecei a falar um monte de bobeira lá, né? Porque não sabia usar, né? E então, assim, foi na coragem, sem medo de errar, e foi assim que eu comecei com o chat GPT, né? Boa, boa, gostei. Coragem, isso aí. Coragem, assim, não é a ausência de medo, né? Mas, enfim, coragem, vamos embora. Outra coisa que você falou também foi que toda aquela sua, todo aquele seu background, né? Tudo que você passou antes, até mesmo no digital, você falou dropshipping, né? Vender como afiliado, tudo aquilo te deu uma base, um know-how, né? Você conseguiu tirar coisas que você aprendeu dali para aplicar agora nessa sua nova fase, né? Então, o E, que que você vê mais de importante assim dessa fase pré? Por mais que você não tivesse tido retorno financeiro, mas o retorno aí de aptidão, de técnica.
Cara, a primeira coisa, eu sou uma pessoa muito preocupada com dinheiro. Então, todo investimento que eu fazia antes disso, meio que já me acostumou para essa nova fase. Então, eu sei que para dar certo eu tenho que investir, né? E aí, quando eu falo que tem que investir, eu não falo rios de dinheiro, né? Mas eu sabia que pelo menos o chat GPT eu precisava ter investir no chat GPT, por exemplo. Então, eu acho que a primeira coisa é isso. Você tem que investir no projeto, né? E aí outras coisas, por exemplo, mexer no Canva, saber o que é uma thumbnail, saber, por exemplo, mexer ali para ajustar brilho, para fazer a thumbnail, né? Uma coisa importante, cara, é você saber trazer a atenção do público. Então, por exemplo, para eu fazer a venda naquela época, eu precisava fazer alguma coisa atrativa. E no YouTube é a mesma coisa. Eu vejo uma pessoa entrando no meu vídeo como uma venda. Pelo menos eu vejo assim, entendeu? Então, captar o cliente, entendeu? Como que eu vou trazer esse cliente para comprar o meu produto do dropshipping? Como que eu vou trazer esse cliente para assistir o meu produto, o meu vídeo, né? E então eu acho que essa fase foi bem importante para eu não ter medo mesmo, para fazer o que eu acredito. Eu já sabia que eu tinha que investir, que eu tinha que botar esforço no projeto, que é uma coisa, já sabia que é uma coisa que não acontece do dia para a noite, entendeu? Tanto que a gente quer, pode ser rápido, mas do dia para a noite não vai acontecer. A cada dia que passa, a gente vai aprendendo. Então, essa fase pré-YouTube, eu acho que esses dois pontos foram o mais importante que me fez trazer aqui pro hoje, né? Boa, Esses boa. ensinamentos que eu tirei, né? Com certeza, amigo. Eu gostei, até notei que é uma frase que você falou, que para dar certo tem que investir, né? Seja seu tempo, seja dinheiro. E aí, só para eu linkar essa parte com a que a gente chegou no nosso papo. Você, então, viu que seu canal começou a dar certo, né? Depois do oitavo vídeo, né? Mas isso Isso. você já estava dentro da comunidade Channels ou ainda não tinha? Não estava? Não, então, eu entrei na Channels com o seguinte, eu vi que ia dar certo. Quando eu pedi a monetização, ela foi negada. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí na época eu ainda estava apertado de grana, né? Não consegui investir, mas eu falei, pô, eu consegui chegar na monetização. Agora eu preciso saber como que eu vou fazer para eles me aceitarem, que é aquele vídeo lá de 5 minutos, né? Aí eu falei, pô, esse povo deve saber, esse pessoal aí deve saber. Então A gente deixa eu entrar sabe. lá. Eu sei que o YouTube vai me dar dinheiro, então deixa eu me apertar mais um pouquinho. E aí, olha que legal, eu fui por causa da comunidade, né? Eu fui, pô, eu quero ver o que essa comunidade tem para me dizer. E aí, cara, eu encontrei uma comunidade muito boa, boa mesmo, sabe? Eu encontrei outras pessoas que estão no mesmo barco, você entendeu? Mas as aulas também, cara, foi uma coisa que me surpreendeu. Eu acho que, inclusive, eu nem comentei na comunidade sobre as aulas, né? Mas foi uma coisa que me surpreendeu, muito valioso. Então, eu acabei entrando por causa da comunidade e acabei aproveitando o pacote inteiro, né? Então, eu entrei na Channels por quê? Porque eu estava desesperado para saber como que eu vou fazer aceitar minha monetização, entendeu? E aí, porque eu vi que o YouTube vai me dar dinheiro. Então, peraí, então deixa eu me apertar só mais um pouquinho, vamos fazer esse sacrifício aqui, você entendeu? Então, foi assim que eu entrei na Channels, né? Porque conhecer eu já tinha conhecido lá com os vídeos do Clay, né? Que ele comentava. Boa, boa. Isso aí, tudo no tempo certo. Bom, e você viu o vídeo? Viu como é que faz o vídeo? Viu, né? E aí deu certo, foi em 2 dias, se não me engano. Aí eu acordei, cara, eu peguei meu celular, eu vi uma notificação, falei, não é possível, cara. Deu certo, sabe? É loucura, cara. E deu certo por causa das dicas lá, né? Então valeu a pena demais, né? Não tem nem o que falar. Cara, sabe o que é legal? Porque eu acho que isso também é meio que um medo, assim, da galera que entra. Eu também tive esse medo quando entrei. Eu falei, cara, se der a monetização negada, porra, meu Deus, e agora? E aí, depois que descobri a solução, é simples, né? É muito simples, na real. Exatamente. Eles aprovam na hora, praticamente, né? E aí eu falei, então, tipo, hoje em dia é algo que é interessante, algo que era uma coisa que dava medo lá atrás, hoje em dia, não, a gente já sabe, a solução é simples, isso Exatamente, é é. E deixa mais tranquilo, né? muito mais tranquilo. E só É, para deixar eu comentei que tem que investir, todo nesse meio tempo, o que me bancava era ser professor de educação física, né? Então,
as realidades são diferentes, né? Então, assim, eu sei que tem muita gente que não consegue investir, mas cada um tem que olhar para a sua realidade, né? Eu falando desse jeito tranquilo, mas, pô, o que me dava essa tranquilidade eu exercer o papel de professor de educação física na época, né? Claro, com certeza, com certeza. E é bem bom você falar isso, né? Porque a gente sabe da realidade do Brasil, né? Eu Exatamente. super me identifico com você, amigo. Eu também, quando entrei na Channels, eu trabalhava com outra coisa também, né? Sustentável e Então, tal. Aí comecei a ter resultado, e aí estamos aí hoje. E você teve resultado até rápido, né? Porque você entrou aqui em dezembro, de janeiro na Channels? foi finalzinho de, ó, o início de dezembro. Início de Início de dezembro, dezembro. eu consegui em um mês atingir os requisitos, né? Aí demorou uns 3 dias para aprovarem. E aí nessa época eu já tava na Channels ali no comecinho de dezembro. De requisitos para monetização, né? Do seu É, canal. exato. E uma coisa legal que você falou, que você sentiu a diferença de estar dentro de uma comunidade com as pessoas que estão no mesmo propósito, né? No mesmo objetivo Exato. ali. Cara, isso faz diferença. Dá um ânimo, dá um gás, outra energia, né? Não, faz muita diferença, porque vai ter dia que você vai estar desesperado, isso é verdade, vai ter dia que você vai estar desesperado, e aí você entra na Channels, e aí você, você vai lá para se acalmar, entendeu? Porque vai ter dia que nada vai funcionar, e você vai ter dúvidas, e você não vai saber quem recorrer. Não, você vai lá, você entra, o suporte ali, o cara, o suporte, a galera do suporte é incrível, o pessoal também que não é do suporte, mas que sabe, ajuda. Então, fazer parte dessa comunidade traz uma tranquilidade no sentido de que não é só você que está fazendo, tem um monte de gente que está no mesmo lugar que você, entendeu? Tem gente que hoje que está com resultado muito bom, mas que estava uns 2 meses atrás, estava no mesmo lugar que você está, né? Monetização recusada, você está tendo que fazer o vídeo lá se explicando. Então, assim, traz uma tranquilidade, assim, imensa, entendeu? E sem contar o conhecimento de cada um, né? O conhecimento de cada um que eu acho que é muito valioso, entendeu? E compartilhar esse conhecimento é incrível, né? Tanto que eu tento ajudar lá o pessoal que eu sei responder. Não sou um especialista, mas eu tento ajudar porque eu acho que a comunidade ela já é unida e vai continuar mais unida, né? Se cada um ter esse mesmo propósito, né? Com certeza, e crescendo cada vez mais. Aliás, lá na comunidade do clube tem mais de 10 mil alunos, né? Então, você, meu amigo, minha amiga, que chegou até aqui agora, está com a gente. Já vou deixar o convite. Faz parte aqui da nossa comunidade. Link está no primeiro comentário. Deixa eu agora, então, beleza. Já estamos na Channels. Agora eu quero saber mais sobre os seus canais. Vamos abrir aqui os seus canais. Vamos falar aqui de uma parte um pouco mais técnica. Quero saber de rotina sua, frequência, enfim, vamos lá. Então você hoje, se eu não me engano, está com dois canais ativos, certo? Nos Falando canais. dois canais. Então, eu quero saber para você, primeiro, não vou perguntar se foi difícil ou fácil, porque você já veio já na manha, né, no correr atrás, desde que entrou na Channels. Já tinha monetizado, basicamente, né? Antes de entrar, você entrou Sim. para descobrir como é que fazia lá o vídeo para só ela ser aceita. Eu vou então entrar logo de cara assim, cara. Eu quero saber, nesses dois canais, qual é a frequência de postagens. Cara, eu tenho um brasileiro em espanhol, né? O meu primeiro foi o brasileiro. O brasileiro lá no começo, eu não lembro. Eu acho que era bem, tipo, eu só jogava os vídeos, sabe? Mas aí, depois que eu vi que deu aquele boom de 800 views lá, né? Que eu peguei, eu comecei a me programar para postar uma vez por dia, né? Então, um vídeo por dia. Naquela época eu já tinha informações sobre o meu público, sobre os horários mais ou menos, que inclusive é um público que é bem semelhante à época que eu estava no vendendo e-book, no Né? Facebook, né? Então, meio que eu tenho esse público aí muito bem conhecido. Então, aí eu comecei a postar uma vez por dia. E, né, é uma frequência que eu acho que é a ideal para o meu nicho, que é de histórias, porque é um entretenimento, né? Então, é um público feminino. Então, a mulher que ela vê o vídeo hoje, amanhã ela vai querer mais, né? Às vezes ela tá lá lavando roupa e tá assistindo o vídeo. Às vezes ela tá deitada na cama e tá assistindo o vídeo. Então é um entretenimento. Então todo dia eu tenho que renovar essa vontade de dela procurar os meus vídeos, né? Claro que tem outros, né? A competição ali,
mas todo dia eu tenho que renovar. Então, como entretenimento, é que nem uma novela, né? Uma novela você passa todo dia aí na TV, né? Quer dizer, eu não sei se hoje mudou, né? Mas pelo que eu sei, é todo dia, né? Então, todo dia eu posto. Já no canal em espanhol, falei, pô, o meu canal brasileiro tá aqui. Então, esse aqui é o foco. Aí o espanhol monetizou, só que aí daqui a pouco eu explico como foi. Mas o espanhol eu tava, tipo, postando um dia, aí espaço de 3 dias, aí postava de novo. Então, porque eu tava mais focado no brasileiro, né? Aí hoje eu tô conseguindo conciliar os dois. Então, hoje, frequência é diária nos dois. Boa, boa. E como é que foi essa monetização do canal espanhol? O espanhol eu criei ali em janeiro e deixei parado. Eu deixei parado, eu postei alguns vídeos, só que eu estava tentando achar algum método de facilitar a minha vida, sabe? Porque eu não tinha tempo para produzir para os dois canais. Aí o que que eu fiz? Eu não vou saber datas exatas, mas foi esse mês passado. Não sei se foi começo de abril. Eu comecei a. Eu descobri, consegui. Larguei, né? Eu larguei meu trabalho e eu tive mais tempo. Falei, meu, agora o negócio é para dar certo, entendeu? Inclusive, tem uma. Posso contar uma curiosidade no começo Mete lá? broca, claro, pô. Cara, eu usava uma plataforma, depois eu posso até comentar se a gente entrar nesse assunto, que o pagamento era mensal, cara. Aí eu falei, então como eu vou começar de novo, então vamos lá, né? Só que eu assinei o anual, então veio logo com mais de R$ 1.000 no meu cartão, cara. Aí eu tinha esse dinheiro guardado, eu falei, pô, então agora eu vou ter que fazer dar certo, cara, para recuperar esse dinheiro e recuperei. Então Caraca. foi meio que, meu, agora não tem mais para onde ir, não tem como voltar, entendeu? Então agora você vai fazer esse negócio dar certo. Então essa foi uma curiosidade que eu passei aperto ali, viu? Ali eu falei, meu Deus, agora ferrou. Não, mas deu certo. Então é uma curiosidade aí do início, né? Sempre começando daquele jeito, né? Nos trancos e barrancos, né? Ah, então, ali no começo de abril, eu vi que um vídeo, foi um vídeo estourou. Aí eu falei, meu, não é que vai dar certo, cara, agora que eu tenho mais tempo. E estourou, engraçado, estourou porque eu voltei com esse canal, tava parado em janeiro, tinha postado poucos vídeos, tipo uns 10, e parei. E aí eu voltei, e aí eu comecei a postar um dia assim, aí 2, 3 dias, aí postava de novo. Aí um dia, entendeu? Nesse tempo. E aí eu vi que eu acho que isso que fez estourar um dos meus primeiros vídeos que eu postei lá, Ah, entendeu? é? E esse lá no começo de janeiro, né? E esse foi o que bombou meu canal, né? Então é um vídeo que vai bombar o seu canal e vai trazer a monetização, entendeu? E aí trouxe a monetização, e aí quando eu vi que ia monetizar também, aí eu falei, pô, então deixa eu me programar para postar diariamente também. Então o canal tem mais ou menos uns 3 a fazer 4 meses agora. Mas a monetização veio nesse mês passado que eu retomei ele em abril, comecinho de abril, velho. E foi um vídeo que levantou o canal, um único vídeo. E esse vídeo, o único vídeo, consequentemente, levanta os outros que que tá lá, né? Porque você tá trazendo mais público, tá trazendo os espectadores, e aí acaba um vídeo, aparece o próximo, aí vai pro outro, aí vai indo, aí vai indo, vai indo. Então é um Pô, vídeo que levou o canal para monetização. quer dizer, e de novo, né? Quando menos espera, o vídeo lá de trás, você estava sem frequência, né? Tava postando sem uma frequência, quando dava. Exatamente, Interessante. E exatamente. aí, e aí te obrigou, assim, você viu, não, você deu certo aqui, agora eu vou fazer de maneiro, um vídeo por dia. Então, você tem um mês agora, tem um mês atrás, menos talvez, né? Do espanhol é. E É, assim, as pessoas às vezes ficam preocupadas, pô, monetizou em um mês, em, sei lá, 2 semanas. Mas só continua, cara. Uma hora vai. E uma hora vai. E esse vídeo, eu te juro, foi ali em janeiro, final de janeiro que eu postei. E só foi bombar agora em abril, entendeu? isso aí. Até fica de motivação para a galera também, né? Que às vezes começou um canal e deixou meio largado, aí o canal voltou aí com tudo. Claro, agora você dá atenção a ele, mas, né? Nem tudo está perdido, nem tudo está Não, perdido. exatamente. E como é que você, agora entrando no assunto de produção, da sua produção, sua rotina de produção, você hoje está exclusivamente trabalhando para o YouTube, né? Mas Isso. antes você tinha que conciliar, né, a produção de vídeos com o seu trabalho de educador físico. Sim. Conta para a gente então como é que era a sua produção antes, dividindo com a sua com a educação física e agora que você está 100% para o YouTube. Ano passado, quando eu comecei o espanhol, eu comecei ali no início que eu tirei férias. Então,
foi bem Ah, tranquilo, né? Na época, eu demorava bastante para fazer um vídeo, para saber modelar, de onde tirar as ideias, mas ali eu conseguia, né? Eu lembro que eu fazia pelo menos um vídeo por dia, para manter essa frequência, né? Então, eu fazia um vídeo por dia, eu conseguia fazer. Hoje que eu sei mais, eu sei, dei uma automatizada, hoje eu faço. Tem dia que eu tô inspirado, eu faço três, quatro por dia, entendeu? Mas a média que eu faço normalmente é dois por dia, hoje. E aí contando os dois canais juntos, né? Então, pelo menos eu faço um pro BR e um pro espanhol, né? Mas assim, de novo, porque eu tenho tempo, né? Por exemplo, no início do ano, eu estava ainda como professor de educação física, né? Então, cara, ia dormir mais tarde, às vezes acordava mais cedo, abdicava de cuidar da saúde, tipo, ir treinar, né, para ir fazer o vídeo. Então, sabe aquele tempo que você tem livre? Então, dá um jeitinho de fazer ali, subir pro YouTube e deixa lá. Aí depois, quando você chegar em casa, aí você programa, entendeu? Então, era assim. Aí hoje eu tô conseguindo tá mais organizado. Hoje eu tiro o tempo do dia, eu tenho um tempo certinho que eu tiro para fazer, né? Então, a média hoje, dois, três vídeos por dia. Quando eu tô inspirado, é quatro, por aí. sei, sei. E essa média de tempo que você tira por dia, geralmente você trabalha quanto tempo que você investe aí para os seus vídeos? Ó, eu começo a trabalhar ali umas 10 da manhã e não é uma coisa contínua, tá? Só para o pessoal entender. Então, por exemplo, ali umas 9 10 eu já tenho a ideia pronta, já tenho a ideia pronta. Às vezes a ideia vem do nada, porque você já sabe que funciona. Então aí eu faço o roteiro, depois do roteiro eu faço os áudios, aí depois eu vou para as imagens, depois por último a edição, né? Então ali vamos supor, das 9 até as 10 11 horas já está pronto o vídeo, já está renderizado, já estou subindo para o YouTube. Aí eu espero um pouquinho, porque também se eu ter pressa, não vai dar certo, né? O pessoal que está começando agora, eles vão ver que a pressa, deixa eu fazer outro vídeo. Mas aí você vai lá, busca a sua ideia, às vezes sua ideia não está tão boa, entendeu? Então aí você vai fazer um vídeo ruim. Então aí eu volto depois, tipo, umas 2 da tarde, três, aí faço mais um vídeo, aí espero. Aí no finalzinho da noite eu faço mais um ali, né? Então, tipo, muita calma, cara. Não precisa de pressa, cara. Se você fizer nesse automático, mas amanhã eu tenho que postar vídeo, eu tenho que programar. Pô, aí você vai lá, você não fez uma thumbnail boa, aí você não fez um título bom, sabe? Às vezes o tema do seu vídeo não tá bom. Aí vai lá, você, pô, ficar decepcionado. Então, assim, sem pressa. É claro, é a minha realidade hoje, né? Na época que eu estava focado mais em professor de educação física, né, ser professor, eu tentava manter pelo menos a ideia e como a thumbnail e o título seria, entendeu? Para eu não fazer as coisas corridas, entendeu? Então eu chegava, ligava o computador, já sabia como ia ser o roteiro, era só fazer, entendeu? Então eu tentava me organizar desse jeito. Então o pessoal que ainda é CLT ou tem outro tipo de trabalho, essa é uma dica. Já tenta mentalizar antes, anota num bloco de notas, pô, vídeo para amanhã, entendeu? Para você chegar e só fazer, entendeu? E é isso. Boa, boa. Pô, que diferença agora é poder trabalhar com calma, né? De Não, casa. totalmente. Outra coisa, né? Outra qualidade de vida, né? Totalmente, totalmente. Os seus vídeos têm duração mais ou menos de quanto tempo? É longo? É muito longo? São É, vídeos longos? 1h10 até 1h30, eu não passo mais disso, Ah, são vídeos de longos, uma hora vídeos e meia. longos. Boa, boa, São boa. longos, porque é aquilo, né? É tipo uma novela, né? É um capítulo, né? De novela. Então tem que ser. E isso você mantém uma frequência, e isso é bom por causa do AdSense, né? Porque quanto mais você conseguir reter, né? Continua sendo melhor para você faturar aí, né? Com certeza, um vídeo longo ao seu, com uma retenção boa, AdSense lá em cima. O É RPM, né? O bom, RPM lá em cima, é bom mesmo. exatamente. E vamos lá, falar agora de plataformas que você usa. Você até falou que começou assinando uma plataforma aí, você começou assinando anual, que era para mensal. Quais são as IAs, as plataformas que você usa na sua produção? E para qual coisa você usa cada uma? Abre para gente aí. Essa plataforma que eu comentei, ela se chama Vid.io. É uma plataforma que faz a narração, faz a legenda. É meio que um editor de vídeo que você monta seu vídeo lá. Lá também tem uma biblioteca de vídeos. Então, na época, eu achava muito boa. O preço, falar de não vale a pena, mas na época eu usava. E aí eu falei, e aí como eu fiz esse erro aí de assinar anual, falei, vou usar até onde dá, né?
Mas hoje em dia eu prefiro usar o CapCut, né? Eu uso para as vozes e para eu montar o vídeo, né? E aí eu uso imagens e eu animo as imagens, né? Então, para imagens eu gosto muito do Leonardo AI. Eu acho que está disparado, sei lá, é muito bom mesmo. Consegui desenvolver um prompt que me gera imagens muito boas mesmo, né? E por isso que eu não largo ele, entendeu? Porque eu já testei em outras e o mesmo prompt não fica tão bom, então eu não largo o Leonardo. E para animar eu uso aquele Hailuo, Ah, bom, não sei, bom. eu não Isso é sei se bom. está certo a pronúncia. Mas também tem o Runway, mas financeiramente eu prefiro o Hailuo, que é muito boa. Então as imagens que eu faço no Leonardo, às vezes eu animo lá. E é isso, não uso música, é CapCut, ChatGPT. O ChatGPT eu uso mais para prompt de imagens e para fazer a estrutura do roteiro, né? Sei. O roteiro eu uso o Cloud AI. Uhum. Mudei recentemente, porque a inteligência, o 4O do ChatGPT fazia um bom roteiro, aí depois entrou o 4.5 e parece que o 4O ficou meio ruim, não gostei. Aí eu usei, aí o pessoal falava do Cloud AI e tô gostando. Então são Cloud AI, ChatGPT para a estrutura da história, do roteiro e dos prompts de imagens, CapCut para vozes e edição, e Leonardo e o Hilo, são seis, cinco, né? Cinco. Ou é, Pelo que eu o Halu eu também uso, eu gosto dele. Eu gosto dele. Eu gosto. Só para, às vezes, alguém quer pesquisar, você já falou que não é, custo-benefício não é bom, mas qual era aquela plataforma? Era Vidio, VID.io? É veed.io. Ah, tá. VID, Vidio, tá. Você não usa mais ela, não usa mais ela. Não, não uso porque botei na ponta do lápis, não é tão legal, não. Não ficou Saquei, tão legal, não. saquei, Mas é legal porque saquei. tem uma biblioteca de vídeos lá. O pessoal aí que usa a biblioteca de vídeos é legal. Boa, boa. Cara, uma coisa que eu anotei aqui, você falou já duas vezes, né? Você usou essa analogia com novela, né? Que a Uhum. pessoa está ali para assistir o vídeo, é uma novela, né? Então ela quer ver, ela tem ela espera, né? Que no dia seguinte tem outra coisa. E você lá no início, você disse que com essa tua experiência vendendo um dropshipping, né? E afiliados, que você vê uma pessoa, cada viewer, né? Cada espectador do seu vídeo, você vê como um cliente, potencial cliente, né? E que a ideia é, claro, captar a atenção dele o máximo possível. Como é que você faz isso, cara? Como é que você capta a atenção dos espectadores, né, seus potenciais clientes, nos seus vídeos? Tem alguma coisa que você pode falar para a gente, cara? Alguma dica aí que você Tenho, pode dar? bom, primeiramente, é a competição com os outros, né? Então, o que eu comentei, 90%, acho que eu já comentei na comunidade, eu acho que 90% do sucesso de um vídeo é thumbnail e título, cara. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Porque você pode ter um roteiro muito bom, se a pessoa não entrar, de que serve esse roteiro, entendeu? Então, é aí que começa, é aí que começa. E aí, quando você traz para o seu vídeo, e aí começa outro jogo, que é o roteiro, né? E aí você tem que entender o seu nicho também. Às vezes você está num nicho que você precisa de muitas imagens, de uma edição muito, sabe, muito detalhada, e às vezes você está num nicho que você não precisa tanto de uma edição, né? Como que eu capto a atenção? Eu gosto de ser diferente. Hoje eu vejo os canais que são competidores, mas eu não vejo como competição, porque a pessoa que assiste o meu assiste o outro, então. Mas ali na página inicial é uma competição, né? Porque você quer aquele clique no seu, né? Mas hoje eu vejo que está um padrão ali no nicho de histórias. E eu tento fugir desse padrão. Então, por exemplo, eu vejo muitos vídeos com imagem estática. Eu prefiro usar umas 40 imagens por vídeo, umas imagens bem feitas, do que uma imagem estática, entendeu? Eu vejo um diferencial. É um diferencial que mantém a espectadora ali? Eu acredito que sim, porque eu recebo muitos comentários elogiando essa parte, essa característica. Não estou falando que são todos os canais que usam imagem estática, né? Então aí eu já vejo que, pô, ela quer ver os personagens bonitos, sabe? Os personagens fazendo aquilo que a história está contando, sabe?
Acho que a edição também do nicho de histórias é uma edição muito tranquila, não precisa nada de balançando, de tremendo, de, meu Deus, luz pra cá, luz pra lá. É uma coisa tranquila. E eu percebo também que muitas, elas apenas ouvem, elas não assistem, entendeu? Então, às vezes, está fazendo um crochê e está ouvindo. Então, assim, nessa parte tem que ter muita qualidade, sabe? Não é uma coisa que você tem que fazer correndo, tem que gastar um tempo. Muita gente fala que é fácil, né? Você faz, você gera uma imagem, bota uma transição, bota um efeito e já era. Não. Às vezes numa parte que a história tá um pouquinho mais calma, aí você bota um efeito mais calmo, mais tranquilo, uma luz mais calma. Aí depois a história começa a ficar um pouquinho mais agitada, aí você vê o efeito também. E eu acredito muito que essas coisas são o que capta a atenção das espectadoras, né? Então, primeiramente, título e thumbnail, cara, com certeza. Se você e eu tento fazer uma thumbnail totalmente diferente dos outros, para a pessoa ver e ó, ali é o canal, aquele canal que eu gosto, entendeu? E o título também, entendeu? E outra coisa muito legal, você tem que saber a sua retenção. Se você tem uma retenção de 30 minutos, pô, é aqueles 30 minutos ali que você vai gastar um maior tempo da sua vida, tá? Tem gente que assiste ao final? Tem. Você vai deixar o final ruim? Não, claro que não. Mas ali nos 30 minutos é onde você vai botar as animações das imagens, para ela ver que, ó a qualidade, entendeu? É onde você vai botar, às vezes, tudo ali seu, entendeu? É ali, é onde você vai dar atenção ao roteiro, na hora de criar o roteiro. O que que nesses 30 minutos aí tem que ter no vídeo? O que que precisa acontecer? O que que precisa acontecer na história dentro desses 30 minutos, entendeu? Então, tudo isso, eu acho que não é uma coisa única que mantém a atenção, é um conjunto, entendeu? Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo, os primeiros 1 minuto, que é uma introdução que eu faço, eu boto as animações lá. Porque essa introdução, cara, é onde ela já tá meio que. Eu falo ela porque o meu público é feminino, né? Mas o espectador já tá, pô, caramba, ó, tipo, já tá meio, ó, eu cliquei no vídeo, ó que interessante, entendeu? Aí do nada a introdução muito bem feita, uma introdução que você capta a atenção dela, você gera uma curiosidade, entendeu? Então eu acho que é um conjunto de fatores, entendeu? Eu prezo muito por isso, não é uma coisa só, não. Mas assim, nada disso de roteiro, de introdução, de animação vai servir se você não fizer uma thumbnail e um título bom. Pô, não, tu entregou tudo agora. O ouro, a prata e o bronze. Transbordou aqui. Essa tua última resposta foi muito boa. Eu, com certeza, também aprendi bastante. Sempre aprendo, né? Com certeza, insights interessantíssimos. Fechar essa parte mais técnica agora, meu amigo. Já que você fala de vendas, trabalhou com vendas, eu quero saber se você chega a vender algum produto nos seus canais de história, nos seus canais. Você ativou a segunda camada de monetização? Vendas? Então, mês passado eu criei um e-book para o brasileiro e para o espanhol, mas ainda estou pecando nesse sentido de divulgar. Mas assim, semana passada eu consegui uma venda e foi a primeira. Então, a maior parte da minha renda vem do AdSense. Mas assim, eu estou esperando o momento certo de dar atenção a esse e-book. Então, pô, fazer uma página de venda legal, ver como que tá o e-book mesmo, né? Então, assim, eu criei, tá tudo pronto, mas ainda não tá 100%, sabe? Não tá, tipo, divulgando direito. Eu ainda tô descobrindo o preço, essas coisas. Então, eu ainda tô nessa. Mas, assim, porque eu percebo muito como que eu tô, entendeu? Então, hoje eu tô mais focado nos vídeos. Espera um pouquinho. Não vai atropelando as coisas. Por exemplo, quando eu fiz o e-book, foi um dia que eu acordei inspirado. Falei, meu, vou fazer esse e-book hoje, entendeu? E fiz o e-book, entendeu? Fiz tudo certinho. Então, acho que ainda não é um momento de eu focar 100%, tipo, dar muito foco no e-book, não. Acho que vou esperar mais um pouquinho quando eu sentir que é a hora. Então, a maior parte vem do AdSense, né? Mas eu já tentei vender o e-book lá que eu vendia antes de começar o YouTube, porque é o mesmo público. Já tentei, não foi muito bem. Então, tá só nas tentativas aí. Não tá nada concreto. Certo. Não, tudo no seu tempo. O primeiro passo você já deu, né? Você está falando aqui com a gente, pelo que eu estou vendo também, tudo no que você trabalha mexe tem um tempo certo e você respeita isso e é isso que faz acontecer, isso que faz dar certo. Muito bom. Agora, quero saber de você um pouquinho do futuro. Quero saber daqui a 6 meses, talvez um ano.
Quero saber como você se vê, né? Vamos lá, daqui a 6 meses, no que você vai querer focar agora, se você vai querer abrir mais a sua rede de canais, né? Ter mais canais, se você vai querer fazer all-in nesses dois que você já tem. O que você pensa a respeito disso para o Alexandre, daqui a 6 meses, já no final do ano? Então, eu me vejo ainda nos canais. O meu brasileiro, eu tô percebendo que tá chegando, tá muito maduro, bastante concreto, já tá estabelecido ali. Então, tanto que eu vejo algumas pessoas modelando, então eu vejo que, cara, eu sei fazer esse negócio aqui, entendeu? Eu sei fazer. Então, o meu canal brasileiro tá muito estabelecido. O espanhol, um mês ainda, mas tá indo bem. O que que eu quero fazer? Quero aproveitar essa fase para continuar estudando, com certeza. E é o que eu falei lá no início, né? Para mim mesmo. Pô, deixa eu testar isso aqui um ano, deixa eu ver como vai ser. Deixa eu ver se daqui um ano ainda vai ter demanda. É claro que ali nesse meio tempo você vai lançando conforme a música toca, né? É. Você vê para onde que tá indo. Eu me vejo ainda muito inseguro, né? Porque eu comecei agora, vai, 5 meses. Para mim não é muito tempo. Tem gente aí que vocês com certeza estão muito mais tempo, entendeu? Então eu vou esperar mais uns meses, um ano e ver no que dá. Por enquanto não quero ter um terceiro canal. Não quero ter um terceiro canal. Todo mundo, eu olharia para o nicho, eu olharia para o idioma de inglês, né? Mas assim, as poucas pesquisas que eu fiz, eu não consegui achar muita coisa, ainda não estou entendendo como que é esse público aí em inglês, não sei se tem a demanda, eu só sei que é uma coisa, quando eu estava pesquisando público em espanhol, eu via que o tipo de vídeo que eu faço não tinha, então eu comecei a fazer e deu certo, então vamos ver como vai ser ali no público em inglês, né? Mas é isso, então eu vejo um Alexandre aí meio calmo, espera um pouquinho, vamos ver no que vai dar, entendeu? Claro, sempre trazendo inovações. Eu sou uma pessoa que não quero ser mais um canal de histórias, não quero fazer a mesma coisa que os outros fazem, né? Então, vamos ver, tô bem tranquilo nessa parte, entendeu? Enquanto isso, eu vou aproveitando, tipo, o retorno financeiro, vou aproveitando para estudar. é, nunca olhei para outro nicho, tipo, igual eu olhei para o de histórias, eu estava no de curiosidades, mas nem me aprofundava, então talvez olhar para um outro nicho, ver no que dá. É isso. Mas assim, se daqui um ano eu ver que é isso mesmo, e eu acho que vai ser pelo que tá indo, aí eu quero transcender, eu quero, tipo, não é só um canal de YouTube, entendeu? É um negócio muito maior. Não sei como vai ser, mas eu vou dar um jeito, entendeu? Vou fazer alguma coisa aí que eu vou dar um jeito de ser muito mais do que eu sou. Não quero ser só mais um canal de histórias no YouTube, entendeu? Boa, cara, gostei da tua mentalidade aí. A, a mentalidade, a força de vontade você já tem, né? A execução já tem, com Não, certeza. Muita coisa boa vem. A gente gosta de falar, né? Esse é só o começo, com certeza é só o começo aí de uma jornada muito boa aí no YouTube com os seus canais. Que bom que você tem essa cabeça aí tranquila, meio estoica, talvez, não sei, não entendo muito, mas bem de boa, assim. Vejo você muito observador e se respeitando também. Interessante. Gostei dessa e eu parte. acho que isso é o mais importante. Acho que isso é o mais importante. Eu comecei querendo como ser uma renda extra, entendeu? Renda extra e hoje do nada é o que está me sustentando, entendeu? Então, assim, e se eu atropelasse as coisas, talvez nem teria acontecido, sabe? Nem teria acontecido. Então, calma, calma, vai com calma. Tem alguma coisa que te sustente aí para sustentar seus projetos até dar certo, entendeu? Não, e ouve você mesmo, entendeu? Importante. Vou com você mesmo. Gostei. Meu amigo, quero fazer agora com você um ping-pong aqui. Perguntas e respostas rápidas. Aceita, nego? Bora. Total. Quero saber de você, Alexandre Paixão. Um sonho. Sonho, viver da internet, realmente. Quero saber um mentor Mentor, de vida, de qualquer cara, coisa aí. Você já teve, você gosta de ler. cara, realmente, essa aí você me pegou, hein? Esse é o objetivo, né? Surpreender, né? É. Tem nada combinado Cara, aqui. não, eu não tenho um mentor, acho que eu não tenho um mentor, acho que o que me traz essa tranquilidade é a família mesmo. Tipo, Família. claro que tem gente que ajuda, mas um cara assim, um principal, uma pessoa principal, acho que não. Eu gostei. Família. Boa resposta boa, diferente. Ninguém nunca tinha falado família aqui ainda.
É o que me traz tranquilidade, entendeu? Boa, Porto Seguro, né? Uhum. Boa. Me fala um nicho que você nunca faria. Curiosidades. Curiosidades não foi pra mim, cara. Não foi pra mim e nunca mais eu quero voltar. E um nicho do coração? Não necessariamente o que você trabalha, mas o que você gosta até de consumir. Cara, o que eu gosto de consumir, eu não sei se é um nicho, mas é mais vlogs, né? Que eu gosto de consumir Blogs? e vlogs de consumir, né? Agora, o meu nicho do coração é o de histórias mesmo, mas eu não posso me apegar, né? Tem que olhar para outras coisas. Ah, blogs é um bom nicho, né? Uma thumbnail boa é uma thumbnail. Uma thumbnail boa é uma thumbnail que resume a sua história. Olha, eu falando história mas é o auge do seu vídeo. O auge do seu vídeo é a sua thumbnail. Agora, uma que eu gosto muito, para fechar aqui o ping-pong. O que que você prefere? Cinco canais te dando 10 mil por mês, cada um. Cinco canais te dando 10 mil por mês, cada um. Ou um canal te dando 35 mil por mês. Caramba, cara. Eu acho que 5 canais, cara. Cinco canais, 10 mil cada um. Sabe por quê? Diga lá. Porque o canal em espanhol me trouxe tranquilidade também. Me tirou a ansiedade. Porque às vezes quando, por exemplo, todo dia sai vídeo, no meu canal não foi tão bem no BR como eu esperava, só que no do espanhol tá bombando. E aí no dia seguinte, no espanhol não foi tão bem, no BR tá bombando. E aí no dia depois, os dois estão indo bem. Então, você depender de um, cara, eu acho que pode, pelo menos pra mim, pode trazer muita ansiedade. Tipo, meu, o próximo tem que bombar, tem que bombar, tem que bombar. Então, eu acho meio perigoso esse tipo de ansiedade, cara. Por mais que 5 canais eu hoje vejo como impossível pra mim, produção de conteúdo, esses negócios aí, ideias, eu prefiro os 5 canais, cara. Tanto que e é sempre você não depender de uma coisa só, né? Sempre você ter, como eu falei, no começo eu queria mais, né? Não ser só professor. Então tem mais coisa. Então, não depender só de uma renda, por exemplo, né? Então, não é uma coisa fixa, né? Então, às vezes, no mês que vem, o espanhol vai ser muito mais do que o brasileiro. Aí depois, abaixa um pouquinho mais, o brasileiro aumentou. Então, cara, 5 canais, sim, com certeza. Você combina mais, então, cinco canais. Interessante, É. interessante. Meu amigo, quero muito respeitar o seu tempo e já se encaminhando aqui para a parte final. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera que está ouvindo a gente. Muita gente que consome o Xenoscast são pessoas que estão no sonho de viver de YouTube. Às vezes são pessoas que nem estão na nossa comunidade, mas enfim, eles assistem os nossos podcasts aqui porque gostam de ouvir as histórias, né, dos nossos convidados, histórias de superação. Quero que você deixe uma mensagem aqui que vai chegar para todo mundo, cara, vai tocar a galera. O que que você falaria para a nossa turma? Pode ser uma mensagem, uma frase, que tocar no seu coração. Cara, estudar e assim, não desistir. Não desiste, cara. Você pode dar um tempo, você desanimou, dá um tempo, depois volta, igual eu fiz. Mas assim, não desiste que uma hora vai dar certo. Você olha tantas coisas no YouTube e você vê, cara, olha que simples e dá certo. Como que eu não vou conseguir fazer isso? Você entende? Então, assim, confiança. Confiança, porque na hora de modelar, você vai tentar ver o título que ele fez, mas, cara, e você? Você conhece o negócio, você entendeu? Então, confiança em você mesmo, confiança em você mesmo. Pô, meu, esse tipo de título aqui, esse subnicho que eu achei, cara, eu vou fazer dar certo. Então, assim, faz até dar certo, entendeu? Você tá no início do seu canal, produz, posta, vê a resposta, vai vendo outros canais. O que que eu posso inovar? Não seja só mais um, confiança em você mesmo. Porque vai chegar uma hora que você vai poder ensinar para os outros. Vai chegar uma hora que você vai poder entrar no Macau, por exemplo, e falar com propriedade do que você está fazendo, entendeu? Então, principalmente confiança, cara, confiança. Eu vejo muita gente preocupada, pô, mas o canal que eu faço a modelagem, ele faz desse jeito. Pô, mas você inovou, cara. Você está fazendo desse jeito, você inovou. Ah, mas não é uma coisa que é o diferencial que vai me dar mais de 10 mil views. Não é uma coisa. Mas o seu é uma inovação, entendeu? O espectador vai ver e vai falar: esse canal aqui é diferente, entendeu? Então, cara, confiança, confiança, confiança. Vê o que você pode inovar. Você vai saber. Se você não saber, você vai saber, entendeu? E se você não tiver confiança, cara, aí ferrou. E outra, faz um nicho que você gosta. Eu nunca mais volto para curiosidades, cara. Mas faz, porque você tem que fazer uma coisa que você sente prazer,
entendeu? Pô, você já tá no CLT, vamos supor, você tá mal no emprego, aí você chega, o seu projeto é ruim também, você não gosta de fazer, entendeu? Aí não vai dar certo. Então, cara, acha alguma coisa que você goste, e, cara, principalmente é confiança em você mesmo. Confiança em você mesmo. É isso. Caraca, que mensagem boa terminar o episódio com energia lá em cima. Eu gostei que você bateu É, muito na tecla da confiança, né? Então, meu amigo e minha amiga que chegou até aqui, escreve aqui ó, nos comentários embaixo para começar a manifestar. Eu confio em mim mesmo. Vamos começar aí dando esse primeiro passo na manifestação da nova vida para a gente. Poxa, meu amigo, fiquei muito feliz de ter feito esse episódio com você hoje. Eu com certeza aprendi muito com você. Você viu que estou aqui olhando para baixo umas horas que eu estou anotando aqui nos insights, sempre anoto. De novo, parabéns pelos seus resultados. De novo, esse é só o começo de uma jornada incrível tá? Que você vai trilhar aí pra gente, vai trilhar no YouTube. E, cara, a gente se vê lá na Channels, né? aí. Eu agradeço o convite, e se eu puder ter ajudado 1% aí do pessoal, putz, já ganhei meu dia. Com certeza o que você disse aqui vai tocar muita gente, vai ajudar muita gente. Então, meu amigo, minha amiga, comentário aqui, ó, primeiro comentário fixado. Conheça a comunidade Channels, entra, fala com a gente, com o nosso time, ele com certeza vai saber te dar a resposta para o que você está procurando. E até a próxima. Um beijo!